Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos inclinar nossas cabeças para podermos fechar nossos olhos, para podermos falar com o autor e consumador de toda a vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos, reverência a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Senhor Jesus Cristo, te pedimos nesse dia, Senhor, que o Senhor nos contemple, Pai, com a tua presença. Que o Senhor nos contemple agora, Senhor, com aquele pão vivo, Pai, que desceu do céu. Que nessa manhã, Pai, possamos estar cheios do teu Espírito Santo. E, Pai, por mais que alguém ache, Pai, que não tem o Espírito Santo, o Senhor confirma nesse dia, Pai, porque tu és o mesmo ontem e hoje eternamente. O Senhor tem habitado em nossos corações. O Senhor tem feito, Pai, com que cada um tivesse chegado aqui com segurança, Pai. O que estão a caminho ainda, o Senhor os traz, Senhor. E que o Senhor possa nos dar, Senhor, um bom momento, Pai, na tua presença. E que o Senhor possa ser agora, Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, controlador, Pai, do ambiente, controlador de todos os espíritos aqui, Senhor, reunidos. Que o Senhor possa ser, Pai, o nosso dominador nessa manhã, Pai. Que o Senhor também, Pai, unja, Senhor, o pregador da manhã. Hoje, Senhor, o pastor Valdir, Senhor, o pastor Morado, com cada um de nós, Senhor, possamos receber a unção da tua palavra nessa manhã, para que possamos, Pai, a cada dia podermos enxergarmos melhor. Nos ajuda nesse momento, pois assim te pedimos, para a tua honra e tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos assentar um pouquinho. A gente vai dar um espaço maior para a palavra. 27. Um espaço maior. E de pé o pulmão fica mais solto, né, irmão? A coisa funciona melhor, né? Amém? Pode ver que a pessoa que está prostrada, caída, ela fica meio desanimada, né? Mas vamos vencer isso aí. Amém? E no 27... navegando sobre as ondas deste mar, as ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Eu tenho uma âncora em que eu posso confiar, essa âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus. Tempestade que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com discípulos do Senhor, eles vinham navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar esta âncora que tem tudo para mim. Diga pra ele: minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando,
viajando pela fé. Minha água é Jesus, minha água é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Amém? Vamos cantar mais um, irmão? Não é tempo fim, Jesus? Amém? Então vamos cantar com o nosso coração, com a nossa alma. Amém? Tu me ama, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mais salva e te abençoa nos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Bem, uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor,
Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Nós vamos preparando a palavra em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Agradecemos ao pastor Valdir Perini por nos dar esta oportunidade de estar aqui e falar com a sua igreja. A gente sabe como respeitar o ministério. E o alimento é dado para todos aqueles que são filhos. Os filhos se alimentam com a palavra. Muito bem. Os irmãos que estão comigo estão achando por bem não cantar hoje. Então depois resolve o problema no final. Certo? Deus abençoe, irmão, que tem nos acolhido ali. Tem sido muito bom. É um privilégio. Muito bom isso. Vocês cantar, pastor, vocês cantar no final, daí fica reclamando que a garganta está ruim, a minha também está ruim, mas a gente toma um café, um pão, vai abrindo ela. Sossegado. Mateus capítulo 12, verso 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Eu tenho aqui também, em 1 Coríntios, São João, deixa eu ler primeiro São João, Evangelho de São João, capítulo 16, verso 12 e 13. Tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? 1 Coríntios 3, verso 1 ao 3. Algumas escrituras é de última hora para vocês aí, mas será de bom proveito para nós. 1 Coríntios 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura, ou não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Grande Pai, nós rogamos neste momento que o Senhor nos dê esta bênção da palavra, pois os cânticos, as orações dirigidas ao Senhor são realizadas com a maior sinceridade que cada um tem. E na hora da pregação, temos que pregar e falar-lhes a verdade com toda a sinceridade que há em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos dando toda a atenção ao que temos que lhes falar. Agora,
O que eu vou falar, quem sabe, vamos começar aqui para uma ajuda ao pastor local. As pessoas que ficam ao lado do pastor devem ser uma ajuda. Eles devem cooperar com o pastor, porque eles creem que o pastor é de Deus. Eles creem que o ministério desse pastor é de Deus. Então o que devem fazer é cooperar. Como fui com Moisés, assim serei contigo. 228. Lembre-se, você só pode ser salvo por sua fé pessoal. Você só pode ser curado por sua fé pessoal. Você crê que isto é a Bíblia? A palavra de Deus. Você crê que seu pastor é um homem de Deus? Qualquer igreja a que você vai? Se não, que se você é daqui ou de outra igreja, você tem que crer que seu pastor é de Deus. Ele diz que se não, você deve sair dela. Se você não crê que seu pastor é de Deus, você deve sair dela. Vá a um homem que seja um homem de Deus. Agora, tem hora que o carnal dentro da igreja, ele nunca vai ver que o pastor é de Deus. Porque ele encontra as pregações constantemente dirigidas a ele como um grande míssil destruidor. Mas não é para destruir ele, é para destruir seus pensamentos carnais, que deveriam ser espirituais, e estar ao lado de seu pastor e saber que ele é um homem de Deus, para aquele fim. Então o que ele fala, está falado. Ele falou, você assina embaixo também. Quando um profeta fala, é o que Deus fala. Deus assina embaixo que um profeta fala, porque foi Deus quem falou. Quando o pastor fala, se você crê que ele é de Deus, porque não adianta nós estarmos numa reunião, estarmos num grupo e encontrarmos facções. Nós temos que crer que Deus está aqui falando através do seu pastor local. Ele está te dando o ensinamento. O pastor está ali, velhinho, cansado, muitos anos nas costas e muito sofrimento, em todos os sentidos. Agora, tem uma mensagem que ele tem entendido na sua velhice. Eu entendi essa mensagem na minha velhice. Eu perguntei por que isso não veio quando eu tinha 20 anos. Porque aí eu poderia correr mais, eu poderia pregar mais, eu era mais emocional, mas ela veio na minha velhice. Eu lembro que a própria Bíblia diz, na velhice ainda darão frutos. Então, você tem o seu pastor aqui, já cansado, fartos de dia. Mas tem uma coisa, ele tem crido na palavra. Ele tem ouvido a mensagem e tem distinguido. Tem tantos pastor novo por aí que não enxerga nada. E o seu pastor, já cansado de dias, ouviu, diz, isso é verdade. A igreja é beneficiada. Quem não crê, não vai ter jeito de permanecer. Por que permaneceu só vocês? Porque vocês creem. Os que não creram já foi há muito tempo. Porque eles não creram. Então tem que procurar um pastor que eles creem que é de Deus. Mas até Jesus, o sacerdote, não cria que era de Deus. Até Jesus. O sacerdote dizia, ele é Beelzebu. Então o que eles vão falar do pastor Perino, do Osmar? Se falar até de Jesus. A questão hoje é você saber o que é verdade, distinguir. Você tem um Espírito Santo para isso. Eu estou aqui pensando na vinda do Espírito Santo. Se o Espírito Santo veio há 2000 anos atrás, o irmão Brana diz que quando ele viesse agora, ele ia ensinar toda a verdade. Eu vou ler isso para vocês. Mas eu já sei que o Espírito Santo veio há 2000 anos atrás. Quando ele veio há 2000 anos atrás, ele lembrou os apóstolos do que Jesus ensinou. Mas ele tinha que vir aqui no fim dos tempos para poder lembrar você o que João teve visões e que não podia falar. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Deus faria aquilo claro para o seu povo outra vez. E não seria
outra coisa senão o Espírito Santo em cena na igreja nesse dia final. Agora, você é capaz de distinguir, de saber o que é o Espírito Santo. Você começa a ouvir a mensagem, você sabe se é de Deus ou se é do diabo. Tem coisas que a gente procura conhecimento. Tem hora que você procura conhecimento e vai em livros científicos, isso não vai adiantar nada. Isso te leva para o diabo, não te leva para o céu. Eu não estudo outro livro senão de William Branham. Eu nem perco tempo. Eu sei examinar tudo. Se eu for falar sobre certa religião, eu vou estudar o que aquela religião crê, para eu não falar qualquer coisa, eu vou falar o certo. Eu tenho que ter segurança daquilo. Mas depois que você tem a revelação que Deus deu através do profeta, não adianta procurar nos maiores cientistas porque eles não sabem. Não adianta procurar nos melhores teólogos, nem da mensagem. Tem que ser claro, porque o irmão Branham tinha teólogos no ministério dele que não criam com ele. Você pega a mensagem Unidade 195, ele fala do irmão Livale, um bom ministro. Ele diz, mas ele não crê como o irmão Branham cria. O irmão Branham cria que a noiva não passava pela tribulação. O irmão Livale cria que passava. Um teólogo. Se eu fosse um teólogo, eu ia jogar... Deus estava falando através... Olha Deus, Deus. Então eu ia pegar onde Deus estava falando. Deus não estava falando nos seminários do aprendizado. Deus estava falando em carne. Eu tinha que aprender com Deus em carne. Eu não estou falando mal do irmão Livale. Ele fez tanta coisa boa. Os livros do profeta, as eras da igreja, que ele gramaticou para nós, que o irmão Branham queria que fosse feito desse jeito. Muito bem, mas isso não quer dizer que temos que seguir a um teólogo, nós temos que seguir a um profeta. O profeta partiu, ficou suas mensagens aqui. Você tem que saber o que Deus falou para o irmão Branham: armazena alimento, porque virá um tempo de fome. E o tempo de fome é o tempo que o profeta sai da terra, porque aí não tem mensagem mais. Parou as pregações. Você tem que comer o que está no armazém. Você vai lá no armazém, pega e come. Papai pôs tudo dentro de casa. Papai Branham revelou e colocou dentro de casa. Aleluia. Então, uma coisa que é importante, que eu estava falando da ajuda das pessoas que vivem ao lado do pastor, olha, vocês devem cuidar disso daqui. O pastor quer que vocês vejam isso da forma correta, certo? Ouça da forma correta. Os músicos, tem algum músico aqui que entende de música? Eu vim do mundo, eu não sei nada. Eu conheço samba porque é fácil. Quando você vê remexer, é samba. Tá vendo? Quer dizer, de também remexe. Mas você viu remexer essa? Agora o rock você tem que saber. E vocês devem cuidar isso para o seu pastor. Ele diz, não deixar rodar, vocês mesmos que tomam conta a liderança dos cânticos, não deixar isso. O irmão Branham diz que isso é do diabo, veio do fundo do inferno. Você tem que perceber que tipo de hino você está ajudando a igreja ou inferno. Oh meu Deus, eu quero me consertar. Me ajuda porque eu quero colocar hinos corretos nesta igreja. Eu quero fazer o que é certo. Isso aí está ao lado do pastor. Fazer o que o pastor gosta, porque o pastor tem o Espírito de Deus. Você sabe que mesmo na velhice ele não está caduco. Eles disseram assim, você sabe, Osmar, porque ele anda pregando que o corpo... Então eles precisam bater com a cabeça também. Só não ser acidentado, só bater com a cabeça. Para aprender uma doidice. Agora, se isso daqui é de bater, quem bateu foi o William Branham. Se o William Branham não mostrasse isso, nunca ia pregar, porque eu não prego uma coisa que não está na Bíblia e nem tão pouco que não esteja nessas mensagens. O que eu prego, você vai ter que enquadrar a Bíblia e com a mensagem. Isso é até o fim, porque a palavra de Deus é assim. Então nós temos que aprender isso.
Eu peço assim que os dirigentes de cântico, que ajuda o pastor, ou qualquer pessoa que vem cantar um hino na frente e que põe uma música para a igreja ouvir, é tão suave, aquela coisa gostosa que o irmão Brana sempre gostou, um órgão tocando na igreja, alguns minutos antes de começar o culto, isso é tão bom, hino suave, gostoso, que a igreja sinta bem, que o Espírito de Deus possa operar, isso é o que Deus quer. Quis através do irmão Brana, e o que o irmão Brana Deus. Eu não posso nem provar para você mais coisa. Tem tanta coisa aqui, e eu não vou dar conta no que eu vou falar agora. Tanta coisa para que era Deus em carne. Brana era Deus em carne. O que ele falou está. Se William Brana diz que o rock veio do fundo do inferno, não adianta nem nós querer escutar. Senão nós estamos querendo escutar demônio. Mas eu gosto de sino. Mas ele é rock? É diabo. Então você tem que colocar isso fora. Fora da sua agenda. Coloca de lado, ó, isso daqui não entra. Não entra na minha casa, não entra na minha igreja, porque eu estou aqui ajudando o pastor, que é um homem de Deus. Eu creio que ele é um homem de Deus. Então eu estou aqui para isso. Irmãos, nós vamos manter o Espírito Santo no nosso meio, através da palavra da obediência. Se nós não obedecermos a palavra, o Espírito Santo vai. E você fica falando em Espírito Santo e não o tem. Sabe que os pentecostais estão falando em Espírito Santo e recebendo dons de línguas, pensando que é o Espírito Santo. Agora, lá por volta de 1950, ele limpou do pentecostalismo. Ele entrou na mensagem do William Brana para começar a etapa final. E eles nem perceberam, o Espírito tinha saído da igreja de Laodiceia. Cristo tinha sido posto fora da igreja de Laodiceia, como está em Apocalipse 3:20. A coisa aconteceu, mas o povo não percebeu. O irmão Brana disse que Laodiceia é Pentecoste. Então Pentecoste colocou Cristo fora. Quem era Cristo naquele dia? Era Brana. Foi posto fora. Eles não aceitaram. O povo aceita. Irmão Brana, cura divina. Oh, aleluia, glória. Eu creio. O homem de Deus, ele falou seu nome, ele falou a doença. Amém, glória a Deus. Isso daí é um lado que era para te ajudar, levar a crer no sobrenatural, que era a terceira etapa. Simplesmente é um ano como de primeiro, eles costumavam dar uma sopinha para você comer no restaurante, vinha uma sopinha e você comia aquela sopinha. Há muitos anos atrás eu lembro disso. Deu uma sopinha só para preparar. Não vai encher a barriga de sopa não, que depois vem a coisa boa, você já está cheio. Já está com a barriga cheia de sopa. A revelação está aí, carne assada, fresca. Está aí. Ah, eu não aguento mais. Ah, não quero isso daí não. Não quero CD, não quero essa mensagem. Não, já estou bem. Estou satisfeito. Estou cheio. Que te deram antes. Era só para poder preparar o estômago. Comeu. Agora, quando chega a mensagem que você precisa comer, já não tem vontade mais de comer a mensagem. Porque não sabe o que está fazendo? Cura divina no ministério de Jesus Cristo foi primeira e segunda etapa, diz o profeta, para preparar o povo para ele disse: aquele que não comer a carne do homem e não seu sangue, não tem vida em si mesmo. Quando Jesus falou isso, ele já estava empanturrado, foi tudo embora. Não quiseram receber aquela mensagem, não quiseram, não aceitaram, e era a mensagem da hora. Eles pensavam que Jesus estava contra Moisés, pregando contra Moisés, porque Moisés falou para não comer carne, nem comer sangue. Agora Jesus vem e fala: vocês têm que beber o sangue do Filho do Homem, tem que comer a carne do Filho do Homem. Eles olharam para o outro, daí desviou, vamos embora. Mas eles estavam cheios de... Eles não puderam receber a mensagem da revelação naquele dia. E ver o povo hoje da primeira e segunda etapa está cheio de Brana. Está cheio. Vina, batismo em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes nem a idade direita sabe. Mas estão se garbando de grande coisa. E veio a revelação. A revelação veio depois de tudo isso. A revelação veio depois do batismo. O batismo veio em 1923. Agora, esta mensagem veio em 1970.
As pessoas estão cheias com aquilo que veio lá atrás. Não, aquilo foi só para te preparar para o que vinha. Era isso. E você entusiasmou com aquilo que é o visto. Eu escutei a mensagem do profeta, eu creio no batismo em nome de Jesus Cristo, creio como profeta, e já que Deus é um só, eu não quero mais nada, já está bom, isso é o que eu quero. Não, isso daí foi um preparo para que a terceira etapa entrasse em cena, que é a da palavra, os 7 selos. Primeiro tinha que dar uma sopinha para você, para preparar o estômago espiritual, e aí vem o maná do céu. Vocês pensam que no tempo do profeta aceitou? Irmão Brana lamentou, estou sozinho, estou num deserto, depois que pregou os selos. Quem crê nesta revelação tem que estar disposto a isso, não importa se mais ninguém fica ao meu lado. Eu admiro o pastor Perino porque na velhice ele creu e mostrou para a igreja e não importou de perder a metade da igreja. O que vai fazer? O que manda é a palavra. O que adianta ficar apenas ter gente dentro da igreja que não crê? E vocês devem aprender, vocês que ficaram, devem aprender a escutar o pastor. Estão na igreja que não escuta o pastor, é que nem a mulher que não escuta marido. Não vou nem mexer com isso, que as mulheres não acham bom. Deixa para outra hora. Então, vamos aprender a colocar estas coisas no lugar. Se você crê que você tem um pastor de Deus. Estou pensando aqui na vinda do Espírito Santo para esse dia final. O que o Espírito Santo faz? Gente, o que o Espírito Santo faz é o que ele fez. Eu não quero outra coisa, não tem outra. Aqui você encontra alguém que ensinou uma coisa além que o William Branham ensinou. Me diga. Traga para mim, deixa eu ver a verdade, porque agora eu posso atestar. Eu posso averiguar. Mas isso aí que você é verdade. Não é verdade. O que você precisa é dessa mensagem. O que eu preciso é dessa mensagem. Tudo que você tiver, não perca seu tempo, não, pelo amor de Deus. Tem gente que perde muita coisa. Você lê muita coisa, você não sabe no que crê. Uma decisão. Eu creio nisso daqui. Eu admiro o pastor. Algumas literaturas, manda para mim. E Deus te vira com isso daí. Pô, ele já está na velhice, mas não pode perder tempo, não. Jovem que fica perdendo tempo. Examina isso, examina aquilo, e se mistura, não tem fé suficiente, não crê, não tem revelação, aí mistura com tudo. Mas quando você chega a da vida, você trata muito as coisas. Por isso a própria Bíblia diz para não fazer de um pastor um neófito, porque o novo ele é inexperiente, precisa de experiência ainda. Agora, eu admiro o que Deus fez para mim, sabe quando eu comecei a ser pastor? Com 19 anos. E estou até hoje. Já faz quase... Lá naquele... era crente errado, é crente em Santíssimo... Mas eu dava... Cria. Um dia eu criei que Deus era um só, comecei a dar tudo pelo que eu creio também. Dentro da minha... Havia uma terceira etapa de que eles diziam que vinha ainda e eu vi que ela já estava, eles diziam que grande revelação ia chegar, e eu lia na mensagem e já chegou. Então eu tenho que pregar isso aqui agora. Não importa, eu vou ficar sozinho. O que importa é que isto é verdade, e eu vou ter nessa verdade. Deus vai te admirar nisso, é que você é um verdadeiro eleito, uma eleita, que se põe ao lado da palavra. E se você se fala do seu pastor que tem luz, e se você não tem, pede que ordene de ficar desse ministério até que a luz me alcance. Eu quero receber mais dessa luz. Aleluia. Escuta algumas coisas que eu tenho que montar aqui para te ajudar, porque eu vi, Deus veio em carne em Jesus Cristo, e depois Jesus Cristo disse que viria o Espírito Santo. E Jesus mesmo diz, eu tenho alguma coisa para falar para vocês, mas eu não posso falar, que vocês não suportam. Que coisa, eu tenho algo para falar. Esse era o ministério, eles não suportam. Só que Deus falou para não falar também. Vocês não suportam. Não diga para ninguém.
Irmãos, é tão interessante isso quando Deus diz, não diga a ninguém, e ao mesmo tempo Brana disse. Ele não disse para ninguém. Isso quer dizer, ele não chamou Pierre Green e disse, Pierre Green, 7 trovões é isso. Ed Biscoe, 7 trovões é isso. Ele não disse a ninguém, mas ele pregou. Não diga a ninguém. Deus não falou, não pregue isto. Ele disse, não diga a ninguém. Então você não deve se tirar de homens que andaram com o irmão Branham, não sabia disso porque o irmão Branham não disse para ninguém. Irmão Branham não disse para esses grandes homens que esteve lá. Não estou desmerecendo esses homens, não. Irmão Branham não disse. Irmão Branham pregou. Mas não disse para eles. Isso é não dizer a ninguém. Se o irmão Branham tivesse dito para uma pessoa, ele tinha dito a alguém. Mas não diga a ninguém. Ninguém é gente. Não é pregação. Ninguém é pessoa. Alguém. Se você não pode dizer, e porque alguém viu. Irmão Branham não chamou alguém e disse, olha, 7 selos é isto. Porque senão, aí ele sairia todo inchado, aquele irmão diz, ó, Branham falou para mim, não falou para vocês, mas falou para mim. Não, Deus disse para ele, não diga para ninguém, mas ele pregou. Depois que ele diz, você sabe, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262, tradução da voz de Deus. 373, 374, tradução de Goiânia. A gente precisa aprender isso. Isso aqui, para mim, é mais do que pão. O que é o Espírito Santo? A vinda do Espírito Santo. Porque você pega o Espírito Santo como dons. Isso foi no Pentecoste. Ele caiu 2000 anos atrás. O Espírito Santo veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa. E línguas partidas foi dividida para cada um dentro daquela igreja, onde os irmãos estavam unidos. Foi muito bom. Mas aquilo ali foi línguas. Não era o que o povo precisava ainda. Eu tenho aqui o parágrafo que diz que aquilo era hoje. Eu sempre peguei que aquilo foi lá. Mas hoje eu sei. Quando o Branham diz que é hoje, mas como pode ser hoje? Quando vier o Espírito Santo, ele vai te ensinar toda a verdade. Me diga, se Pedro ensinou a verdade, agora me diga se Pedro ensinou toda a verdade. Ele ensinou, ele sabia no dia, mas ele não podia porque ainda teria que ser revelado nos dias da voz do 7º anjo. Toda! Ele tem aquela parte do seu dia e a que você tem no dia você chama de tudo. Isso é o tudo que eu tenho. Jamais deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Paulo, naquele dia, ele ensinou todo o conselho de Deus que aquela era da igreja. Deus tinha retido a revelação dos 7 selos. Vai falar. Não falou, Martim não falou, Columba não falou, Lutero não falou, Wesley não falou, Pentecostais não falaram, mas nos dias da voz do 7º anjo, William Marion Branham, então Deus fez conhecido aquele mistério escondido por 4 anos, durante as eras, milênios. Coisa de 6 anos, Deus revelou para William Branham, como a semente da serpente, que não sabíamos por 6 milênios. Deus revelou isso ao profeta. Ninguém mais sabe. Isso era um mistério do último dia que tinha que ser revelado, mas tinha o homem certo para aquela revelação. Por isso você tem que ter no homem que tem aquela revelação naquele dia, porque Deus não está em outro lugar. O povo permaneceu no pentecostalismo e Deus tinha saído de lá. Deus estava em Cana. O povo permanece na segunda etapa e Deus saiu dela. A primeira e segunda etapa, Deus teve misericórdia de nós, que você sabe que os Estados Unidos ouviram primeira e segunda etapa por volta de 1950 a 62. Eles ouviram a primeira e segunda etapa.
Mas e nesse dia final, que Deus tinha prometido fazer para esta época final? Não deu naqueles dias. Os pentecostais rejeitaram aquela mensagem do profeta, que era batismo, era deidade, era um profeta na terra, que era encarnado. Os pentecostais rejeitaram. Mas depois daquilo ainda veio uma mensagem mais sobressalente, veio o sobrenatural. Sempre Deus usa o natural para te chamar a atenção, cura divina. Todo mundo está doente? Então cura eles. Depois você prega. Jesus Cristo curou, tudo bem? Agora vocês têm que comer a carne do Filho do Homem. Ah, não, é isso não. Vocês têm que beber o sangue dele. Não, isso não. Brana veio, curou, abençoou, revelou doenças no corpo das pessoas e com quem elas tinham conversado, e até sonhos que as pessoas começavam a contar, de irmão Brana, eu sonhei assim, eu quero que o senhor me diga o que é isso, que o senhor é um profeta, me diga, eu sonhei assim. Irmão Brana esperava ele terminar o sonho. Você sabe, no meio do sonho tinha uma coisinha que você sonhou também, isso. Oh, é mesmo. A pessoa esqueceu o sonho e o profeta completou o sonho. Isso é a primeira e segunda etapa. E as pessoas, oh glória, até vocês que esses livros que nós estamos tendo agora, que daí é o que nós tínhamos que ter lá no princípio, quando nós aceitamos a mensagem. Isso daí é a primeira e segunda etapa. Ó, a vida do irmão Brana, a meninice do irmão Brana, bem nós de Deus, a vida que é tudo aí. Mas hoje é bom as pessoas saberem, se vamos, essa mocidade vai estudar o que foi jovem chamado William Marion Brana. Estudar hoje, que ao estudar você tem que saber, isso daqui é a primeira e segunda etapa. Se você quiser saber, quando você tem que saber 7 selos revelados, trovões que soaram dentro dos 7 selos, novo nome que está escondido lá dentro e revelado. Amém. Agora, se o profeta diz uma coisa dessa, você talvez não sabe colocar no lugar. 155, os ungidos dos últimos dias, é a tradução de Goiânia. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Aí você pediu, mas é o Espírito Santo ou William Branco? É que o Espírito Santo não pode ser profeta se não tiver um homem. O Espírito Santo não pode profetizar se não tiver uma boca. Tem que ter uma boca, mas o Brana não dizer, sou eu. Esse é o mistério da terceira etapa. Ele não tinha que falar, sou eu. O Espírito Santo é o profeta dessa hora, vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo era o profeta da hora de Moisés. Tá? O Espírito Santo era o profeta da hora de Moisés, então ele... Se o Espírito Santo é o profeta da hora, então... O Espírito Santo era o profeta na hora de Micaías. Ele estava num homem. O Espírito Santo era o profeta, mas estava num homem. O Espírito Santo, quem escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Aí ele estava confirmando a palavra através do Brana. Amém? Aleluia. Presta atenção nessa oração. Não precisa fechar os olhos não. Mas é uma oração feita pelo irmão Brana, que ela traz luz para 298, perguntas e respostas sobre os selos. Tradução de Goiânia. Pai Celestial, reconhecemos tua grande presença, o grande Espírito Santo, o qual tem sido fotografado. Você já viu o Espírito Santo ser fotografado? Não pode ver um Espírito. Como fotografar o Espírito Santo? Ele tem que estar manifestado. Se o Espírito Santo não estiver manifestado em alguém, numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem, num homem, você não pode ver. E ele está presente aqui agora, o Espírito Santo. Ele está presente aqui agora. Ele se está revelando por meio de um vaso humano. Ele não falava, ele está revelando a vocês através de mim. Ele não, e não precisou dele falar para eu ver. Ele se está revelando através de um vaso humano, e é um vaso só. Era o profeta do dia.
como temos visto através dos anos, e sem falhar uma só vez, discernindo os próprios pensamentos do coração humano, revelando o pecado que tem cometido, dizer-lhes exatamente o que sucedeu e o que será, e isso sem falhar uma só vez. Então sabemos que o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel ainda é Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora escuta. Agora, por seu Espírito, descendo do céu, sob o sangue que foi derramado no Calvário, está descendo entre as pessoas. Olha o Espírito Santo descendo entre as pessoas, para se manifestar em carne humana, aqui nestes momentos, antes da queima da terra, o grande Espírito Santo representado em carne humana. Ele não precisou dizer, o grande Espírito Santo que eu estou representando. Só dele falar, o grande Espírito Santo representado em carne humana. Era Deus representado na carne de William Marion Branham. Aquela gente preciosa que tem aceitado a expiação do sangue e o Espírito Santo entra em seus seres. Isso é Deus representado em carne humana. Agora você deixa o próprio Espírito Santo entrar em seu ser. Você vai mostrar Deus aqui também para o mundo. Deus representado em carne humana. Aí nós começamos a vacilar. Deus seria um marido como eu sou? Seria uma esposa como você é? Deus seria um moço como você é? Deus seria uma moça como você é? Porque Deus foi um Brana que andou correto, e Deus falou para ele, nunca bebas, nem fume, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque futuramente eu tenho um trabalho a ser realizado com você. Então Deus exige de mim, de cada membro, corpo a mesma coisa, não bebas, não fume, não desonre corpo, não entre em adultério e fornicação, porque eu quero te usar nesse dia para mostrar a minha representação na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, o dia do mistério. Que dia que vai conhecer isso? Podia ser naquele dia que o Espírito Santo caiu em Pentecostes, eles conheceram o batismo. Mas vocês podem ver que os pentecostais até hoje não querem nem receber o batismo em nome de Jesus Cristo, nem o batismo. Então, nos dias de William Branham, foi derramado o Espírito Santo para revelar o... Mas o povo não quer conhecer os... Hoje eles não querem. Se você começa a pregar sobre trovões, baseado no que o profeta pregou, eu não posso dizer o que são os trovões se Branham não disse. Ele não disse para ninguém, mas pregou. Aí eu de 38, ele falando dos trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Ou então eu sei o que são os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Isto é, o que são os 7 trovões. Aí você vai encontrar o que são estas revelações contidas dentro dos 7 selos. É o que você não sabia até hoje. A era tinha terminado e você não sabia. O último eleito tinha entrado para revelar os selos e você não sabia. Os pregadores hoje, eles chegam nos púlpitos e dizem, olha, tem alguém pregando aqui, o último já entrou. O que eles estão fazendo então aqui? Se o último já entrou, já deu rápido. Não, é falta de entendimento de ver o que o profeta falou. O irmão Branham diz, quando o último entrar nessa última era, ele não diz, dar-se ao rápido. Quando o último entrar nesta última era, a última semente eleita entrar, a coisa será revelada. Você quer examinar? É 4º selo 60 e 1º selo 52. Aqui ao ler você presta atenção, porque é uma luzinha que vem no final do túnel. Está no final do parágrafo. Você encontra, que luz é essa daqui? Aí eles ficam preocupados, o último não entrou, tem que entrar aqui agora, não. Quando o último entrou, é porque o cordeiro saiu do trono, o cordeiro não saiu do trono aqui, vai sair ali. O cordeiro saiu do trono, revelaram 7 selos, lá em 1963. Saiu do trono, desceu no Monte Pôr do Sol.
Vamos ver Deus na terra outra vez, Jesus Cristo na terra outra vez? Do trono, desceu no monte pôr do sol. Tem que pisar na terra. E ele não podia pisar na terra. Ele mesmo não podia pisar na terra. Então o que ele fez? Com a atração 150, você vai ler também o 7 selo. Brana fala sobre isso. Está tirando fotografia ali no monte do pôr do sol. Está tirando a fotografia. Não viram quando estávamos flutuando no ar. Brana foi tomado da terra, levado para dentro daquela nuvem. Parágrafo 202 do 7º selo. Ele me tomou e levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Por quê? Porque Cristo tinha que descer na terra. Para descer na terra, ele tinha que levar o homem até lá. E me diga como ele levou. Ele não levou um Paulo. Ele não levou um filho do profeta. Ele não levou as pessoas. Levou o profeta. Pegou o profeta, levou lá em cima, dentro da nuvem. Está escrito lá. 202 do 7º selo. Dentro da nuvem formada por eles mesmos. Os 7 anjos formaram aquela nuvem em forma de pirâmide e Cristo estava no meio daquela nuvem. Foi assim que Jesus desceu. Quando ele levou o Brana naquela altura, ele desceu. Aí você vai na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 101, tradução de Goiânia, 17, tradução da Voz de Deus. O que eu falo depois você tem que, se tiver CD, não sei se vai ser gravado isso aí, não sei se dá certo, mas se tiver, você vai ter que examinar na hora. Deixa eu examinar aqui, deixa eu parar a gravação, marcar direitinho, deixa eu ver lá se é isso mesmo. Bom, Brana diz, nesse parágrafo 101, Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus. É a mesma mensagem, só muda os parágrafos. Ele diz, vocês notaram quando aquele 7º anjo, aquele anjo à direita, que era o 7º anjo, estava descendo e se materializando? O 7º anjo, que era o anjo do irmão Brana, estava descendo. Eu dou uma teologia. Irmão, não tem teólogo que sabe disso. Eu gosto de grande por aí que sabe disso. Deus toma uns iletrados igual nós. Eu sou de 4º ano. Agora você tem que saber que não sou eu. Brana era de 7 anos. Ele diz, mas não é o homem, não, é Deus. Deus pega um Pedro ignorante que não sabia nada. Deus te dá a coisa mais importante. Te dou a chave do céu. Para um homem igual Pedro, inconstante, vai para ele. Que mesmo que ele erre, volte e conserta. Não conserta, hein? Que erra e permanece errado. Judas errou, permaneceu errado e se enforcou. Pedro não, errou. Jesus procurou ele, voltou lá e aceitou tudo que Jesus falou. Ficou até com medo. Quando eu leio a conversa de Jesus com ele, Pedro estava com medo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E você me ama mais do que estes? Isso devia entrar na consciência de Pedro. Mais do que eles, Senhor. Eles ficaram quietos. Eu falei que não te conhecia. Eu falei que nunca tinha te visto. Se eu perguntar isso para mim, se eu amo o Senhor mais do que eles? Jesus Cristo. Tu sabes que te amo. Tu sabes todas as coisas. Ah, irmãos. E Deus pegou, já tinha dado a chave do reino do céu. Por isso que eles falam que Pedro tem a chave. E há uma crise. Se ele abrir, se não abrir, você não entra mesmo. Filho. Você fica fora. E a chave de Pedro que foi usada foi no batismo. Se você quiser entrar, tem que comer o batismo. Pedro, chave de Mateus 28, 19, e enfiar naquele buraquinho de Atos 2, 38, a única chave que cabe lá. E dá uma viradinha só. A lingueta abre. E aí você é batizado em nome de Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo. Agora, final, você não está aqui para receber a chave do reino do céu, você já tem. Estão participar, outra chave Jesus não deu para eles.
Eu te dou a chave do reino do céu, mas logo ele foi, morreu, e foi lá no inferno, e foi buscar as chaves da morte do inferno. Que ninguém podia sair, ninguém podia voltar da morte, ninguém podia sair do sepulcro. Ele diz, vou lá e busco. No terceiro dia, naquele chamado domingo, que é nome romano, mas é o primeiro dia da semana, quando eles chegaram, cadê ele? Ele não está aqui, vocês estão buscando o vivente entre mortos? Ele já ressuscitou. Isso quer dizer, ele pegou as chaves da morte, ele veio, ele pegou a chave do sepulcro, do inferno, e abriu a tumba, e saiu. Ele não está mais aqui. É isso que tem que temer hoje, porque o que veio no Pentecoste foi a chave do... Agora Jesus veio e tomou as outras chaves da morte do inferno, para trazer vida e vida com abundância. Você tem isso agora. Agora, sem revelação, sem a chave, você pode ir no arrebatamento. Diz William Branham. Primeiro selo 35. Agora, tem que se aprender isso, irmãos. Eu gosto de ver isso, que eu sempre oposiciono, talvez vocês, mas posicionando. Irmão Branham, 1962 diz, a fé para o rapto está nas mensagens. Porque não tinha outra, estava em todas as mensagens dele. A fé para o rapto está nas mensagens. Quando os selos abriram, mudou de posição a fé para o rapto. Diz, a fé para o rapto está nos trovões. Se você não seguir aquilo, não tem fé para o rapto. Você tem uma fé de rapto que diz, está nas mensagens. E eu já li, você leu, mas você não sabe da abertura dos 7 selos. O Branham mostrou que quando abriu os selos, a fé para o rapto não estava mais nas mensagens anteriores. Senão não precisava de terceira etapa. A terceira etapa ele provou para nós. A fé para o rapto está nos trovões. Ela depois não quer parar mais. Deixa eu logo aqui. 209, Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia. Jesus disse, ele diz, como amo isto. Jesus disse, naquele dia, ou seja, esse dia de hoje, naquele dia, quando esta revelação for dada a conhecer, vós conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós, e vós em mim. Isso é quando a revelação for manifestada. Naquele dia, será quando conhecereis que eu e o Pai somos um. Hoje que nós íamos conhecer que Cristo e o Pai eram um. E que jeito que era? Deus... é fácil você dizer, Jesus e o Pai é um, porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. E quando ele diz, eu e o Pai, ele era o corpo carnal que estava escondido. Eu e o Pai, mas aquilo foi... Deus prometeu que manifestaria outra vez em carne humana. E aquele corpo mostraria para mim e para você, Branham e o Pai é um só. Porque Deus estava em carne. Deus estava no... que não pode... Você não pode tirar nada. Você tem que crer nisso. Tem que aceitar. Deixa eu encerrar. Amém. Blasfêmia contra o Espírito Santo, vocês sabem disso, né? Hoje tem se cumprido essa escritura, é a mensagem que eu vou ler. Parágrafo 135. Jesus disse que aqueles que pecassem contra o Filho do Homem teria perdão. Mas quem pecasse contra o Espírito Santo não teria perdão. Agora eu vou te provar que o irmão Branham disse que pecar contra o Espírito Santo é não crer nessa manifestação final. Espírito Santo. Eu pensava sempre, pecar, falar contra Pedro, Paulo. Irmão Branham disse que não, irmão Branham disse que é. E eu só creio porque Branham falou. Você diz, mas você é mais defensor de Branham do que de Jesus? Você tem que entender que Jesus estava em Branham. Se eu defendo Branham, eu estou defendendo Jesus. Jesus estava em Branham, o corpo, o Jesus estava escondido. Você não podia ver Jesus. Não podia. Nesse último temos um grupo de pastores
estão esperando Jesus voltar na terra. Dá a mensagem. Um grupo de pastores. Voltar na terra. Agora, marca aí. Alimento espiritual 153. O que William Branham diz? William Branham diz assim: se Jesus Cristo, Hoffman, aos 33 anos, com essa marca de cravos, aparecesse hoje, eu não o aceitaria. Vocês estão entendendo? Porque o povo está esperando um Jesus que vem aqui com as mãos cravejadas. Ser assim. Te dando a mensagem, vai ler. Vai ler. Não o aceitaria. Porque Jesus não viu. Não espera com mãos de cravo para você dar água. É ele mesmo, rapaz, é ele. Então, Cristo pode provar isso para você. Se você tem essa preocupação de ver assim, ele vai dizer para você: eu estive com meu pai há 2000 anos atrás. Você vai ter sinais. E Branham diz: eu não creria nele. E eu sou o irmão Branham, eu também não creio. Porque você sabe como Jesus Cristo viria? Jesus Cristo viria na mão. É um indicado por Deus, sem marca na mão. Você não tem que preocupar com as marcas nas mãos. Não. Aí se eu ver a marca na mão dele, eu aceito. O Branham falou que não aceita. Como você aceita? Isso é forte, mas eu também não aceito, não. Porque eu vejo um homem sem marca na mão, mas com poder na vida. Com vindicação escriturística. É isso que eu vejo. Eu tenho que olhar para um homem e ver vindicação escriturística nele. Em Branham, eu tenho visto isso. Se o irmão Branham estivesse vivo hoje, ele não aceitava nós falar tanto nele. Foi por isso que Deus levou ele. O irmão Branham nunca falou nele. Até para falar no HM, Billy Graham. Abraão nunca disse Branham. E não podia falar. Aqui estava em Branham. HM era de Branham. Ele disse 3 do céu. Oral Roberts, Billy Graham, o outro não fala. Aí, você viu algum Abraão que veio desceu do céu? Branco. Mas ele não podia diga nada a ninguém. Eu vejo isso que no encontro de Jesus com a samaritana com Jesus, ela diz assim: olha, quando me vai fazer o que tu estás fazendo. Ele diz: eu sou o que falo contigo. Vê se ele falou para algum fariseu, vê se ele falou para um sacerdote. Beelzebu. Eu vou provar para vocês que eu não sou Beelzebu. Não, deixou eles crendo que ele é. Deixa eles crendo. Eles sabia. Você agora, os outros, você, os falsos profetas, que o cordeiro saiu do trono, não tem jeito de cordeiro saiu do trono, as orações não são ouvidas, porque não tem sangue mais no propiciatório, o que vai acontecer? Deus não precisa escutar mais minha oração. Você está doido? Diz William Branham que ele não pode me salvar mais, porque ele já fez. Ele não tem que fazer mais. Eu quem tenho que ele já fez. O William Branham não tem que vir para alguma mais. Eu quem tenho que ser revelado. Essa deve estar no seu coração. Amém. Meu Deus, parece que... Aleluia. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado. O pecado de chamar Jesus de Beelzebu e de adivinho. Jesus Deus te perdoa. Perdoa vocês. Mas quando vier o Espírito Santo, você não vai ser perdoado mais não. Agora eu pensei que o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, foi lá atrás. Mas lá atrás foi a vinda do Espírito Santo no ministério da graça. E agora é você ver a vinda do Espírito Santo nesse dia, que não tem, que está dizendo que não. E lá atrás,
pecasse contra o Espírito Santo, mesmo na era de naqueles dias, e depois passava 1 ano, 2 anos, voltava. Ô irmão Pedro, você me perdoa. Tudo bem, poderia a pessoa viver. Ainda tinha sinais de morte naquele dia, que mentir para Pedro era o Espírito Santo. Isso foi o que Deus usou para causar temor na igreja. Eu acho que Deus não precisa fazer isso conosco, não. De nenhum irmão vir morrer só para causar temor na igreja. Não. Agora, essa manifestação, ela é isso, que lá, naqueles dias, a mensagem da graça tinha sido dada. Então, quem pecasse contra o Espírito Santo não tem perdão, é porque nesse dia final, a graça saiu de cena, o Cordeiro saiu do trono, não tem sangue no propiciatório. Pecar contra o Espírito Santo é falar contra aquilo que Brana revelou. E hoje quem fala contra o que Brana revelou não são mais pentecostais, são crentes da primeira e segunda etapa. Eles não dão conta de ver e dizem do diabo foi Brana que falou. Você não tem temor disso não? Você vai ler que foi Brana que diz que o Cordeiro saiu do trono para revelar. E ali não é mais mediador. 1 Selo 24, na tradução de Goiânia. Se ele diz que não é mais mediador, foi Brana que falou. Se você pregar contra isso, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E não tem perdão. Olha o que o Brana diz. Jesus diz que aquele pecado lhe seria perdoado. Ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia, viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Irmãos, você sabe que quando é que veio o Espírito Santo e fez o mesmo que Jesus? Não foi Pedro que fez isso. Não foi Paulo que fez isso. Quando veio o Espírito Santo que fez a mesma coisa. São João 14:12. Aquele que crê em mim fará o que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Aleluia. Quem fez? Foi Brana. Foi o ministério de William Branham na terra, Deus em carne humana, fazendo o mesmo quando Deus estava em Jesus. Fez. Quando Deus estava em Branham, repetiu a mesma coisa. Agora, Deus em Jesus estava fazendo para judeu e samaritano. Deus em Branham estava fazendo para nós, os gentios. E para te dar mais uma chacoalhada, nesse dia que ele faz para os gentios, Deus tem um nome gentil. Você não leu isso? Já viu isso na mensagem? Jeová Jirê, terceira parte, é 3 mensagens que ele pregou. Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Irmão Branham falando da noiva gentia, nesse dia final, ele chegou a dizer assim: um gentil levará o seu nome. Um gentil. Irmão Branham, eu levo o nome dele. Para falar para mim, não sabe. Só o que eu meu suficiente. Um gentil. E por quê? Porque a noiva é gentia. O casamento é no tempo dos gentios, a noiva gentil e Cristo com nome gentil na terra. Isso dá para chacoalhar qualquer coração. Dá para mover as entranhas. Porém, algum dia o Espírito Santo faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Notaram quando ele falou? Isso é nesse dia presente. Agora você quer mudar lá para trás? Não. Tem que falar o que Brana falou. Ele disse: diga o que eu tenho dito, porque não sou eu quem digo, é ele. Deus escondido e revelado em simplicidade, parágrafo 54. Único lugar provido por Deus para adoração, 222. Ele fala isso: diga só o que eu tenho dito. Não fale nada mais, porque não sou eu quem falo, é ele. Aqui está, foi ele quem falou. Isso é nesse dia que não vai ser perdoado. Por quê? Irmãos, durante a da graça, o pecador pecava, voltava, pedia perdão, é perdoado. Era perdoado. Mas, nesse dia final, depois que o Espírito Santo foi derramado em Pentecoste, e aquele mesmo Espírito Santo agora vem encarnado num homem, não tem perdão mais. Mas
teve perdão quando era filho do homem lá atrás? Por que não tem perdão aqui? Porque lá atrás o cordeiro ia para o trono. Aqui o cordeiro já tinha saído do trono. É por isso que não tem perdão mais. Falar uma só palavra contra, não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de crer, saber que a sua palavra é verdade e nós a tomamos com a sua. Aquilo que disse o irmão Brana, nós não tomamos como um homem natural, nós tomamos como Deus em carne falou para nós. Aquele alimento que o Senhor disse para o irmão Brana guardar em barris, nós estamos hoje buscando nos barris. Estamos buscando estes selos revelados e entregando para a sua igreja. Obrigado por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus. Irmão Juarez é um sargento aposentado que está dando umas voltinhas conosco e ele vai cantar o hino. Esse é autoria sua também? Ou não? Também. Ele tem vários hinos. Vamos ouvir este hino para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos. Sou uma testemunha da primeira e segunda etapa. E sou uma testemunha da terceira etapa. Quando chegou esta mensagem no Brasil, a opressão sobre os eleitos então saiu. Quando soou, mudamos do batismo, do denominacionalismo e da trindade também. Revelação, muita emoção, com muito amor. Foi liberdade para as águias do Senhor. Vamos sair, vamos subir, era o som, pois o toque da trombeta e o alarido era tão bom. Uma luz gloriosa estava encoberta, não percebíamos, era sobrenatural. Os 7 selos estavam todos revelados, sol agora está brilhando entre a noiva sem igual. Jesus falou para o profeta um segredo. A minha esposa vai desvendar este enredo. A Laodiceia me colocou pra fora, mas o compromisso é somente com os eleitos. Não tem mistério entre a esposa e o Senhor. Rasgou o véu, mostrou o céu com muito amor. Abriu os selos e os trovões estão em cena do quartinho lá da terra. Veio assim, diz o Senhor. Terceira etapa é uma visão profética, onde os mistérios já foram revelados. Pois quem não crer na abertura destes selos ficarão em desespero nas etapas já passadas. É a última voz, é a última chamada.
Aquela nuvem foi o último sinal. Não há mais trombetas nem profetas prometidos. Só o povo escolhido viu a luz celestial. Não há mais trombeta nem profetas prometidos. Só o povo escolhido viu a luz celestial. Amém. Graças a Deus. Pastor Marcelo, por favor, toma a palavra para fazer o final do culto e aceita nossos agradecimentos, tanto o pastor Perini como a sua igreja, que gentilmente tem nos recebido e, pelo que se vê, tem entendido a mensagem. Certo?